Breaking News, CNN. Breaking News, o governo do Pará confirmou nesta quarta-feira um caso de vaca louca no sudeste do estado. A confirmação foi feita pela Agência de Defesa Agropecuária do estado do Pará, a ADEPará. A propriedade foi interditada preventivamente. Fernando Nakagawa nos traz os detalhes. Naka. Boa noite, Raquel. Essa notícia acabou de ser divulgada pelo governo paraense, que desde segunda-feira já trouxe a público a informação de que havia um caso suspeito de vaca louca, do mal da vaca louca, lá no estado do Pará, no sudeste do Pará. Esta é a nota divulgada há pouco pela entidade, pelo órgão de defesa agropecuária do estado. Segundo o governo paraense, este caso foi encontrado em uma propriedade que tem 160 cabeças de gado e que foi, como você disse, Raquel, interditada preventivamente. E aí uma informação importante, segundo a ADEPará, este caso não tem sinais de ter sido gerado por contaminação pela ração consumida pelos animais. A nota diz que se trata da forma atípica da doença que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano, porque esta é uma diferença. Você tem a hipótese do mal da vaca louca sendo contraído pelos animais via ração, com a ração contaminada, como aconteceu no exterior, na Europa, há alguns anos, ou em animais mais velhos, a partir dos 6, 7 anos, alguns animais podem desenvolver este mal. Então, a confirmação foi feita agora. Estas amostras que confirmaram a doença foram enviadas a um laboratório no Canadá, segundo o governo do Pará. E para terminar, o governo do Pará está em contato com o Ministério da Agricultura para as próximas decisões. Hoje, Raquel, no mercado financeiro, as ações dos principais frigoríficos tiveram quedas expressivas. Minerva, uma queda de quase 8%, BRF com queda de quase 7% e Marfrig com desvalorização de quase 5% diante deste tema. Mais detalhes sobre isso a gente vai ter hoje durante a programação. É provável que o Ministério da Agricultura se posicione e divulgue alguma nota ainda esta noite. Raquel. Naka, e o setor já se posicionou? Nós já temos alguma reação dos países que importam a carne brasileira? Porque isso pode ser um prejuízo grande para o Brasil. Sim, porque em 2021 a China interrompeu as importações de carne brasileira por causa de 2 casos na época, um em Minas Gerais e outro em Mato Grosso. Ainda não tivemos a reação oficial, é bem provável que ela só venha depois do posicionamento do governo federal. O fato é que o mercado financeiro já reagiu de maneira preventiva a essa hipótese, com essa queda forte das ações hoje durante o pregão na B3. Além disso, o setor agro está com outro problema, porque há casos de gripe aviária no Uruguai e na Argentina. Isso também gera temor num outro segmento de proteína animal, aí neste caso ligado às aves, mas sobre isso não há nenhuma informação. A única confirmação é do governo do Pará, então, que confirma nesta quarta-feira um caso de vaca louca no rebanho do estado. Hoje o Pará tem o segundo maior rebanho de boi do Brasil, só perde para o Mato Grosso. E Naka, explica melhor pra gente aquela diferenciação que você fez entre os tipos de vaca louca, porque eu me lembro no Reino Unido, quando teve o caso do mal da vaca louca, a gente teve que realmente queimar animais, foi uma coisa horrorosa. Nós estamos falando dessa possibilidade no Brasil ou não? Não, a indicação da ADEPará é que se trata de um caso clássico, daquele que você tem o desenvolvimento da doença, infelizmente, em animais mais velhos, a partir de 5, 6 anos. Alguns animais, muito raramente, mas há essas ocorrências, desenvolvem a doença. No caso atípico, no caso em que a gente teve na Europa, foram animais contaminados com ração contaminada. Então, não é aparentemente, segundo o governo do Pará, não é deste caso. E aí há uma implicação, porque se o animal foi contaminado via ração, há muito mais chance de contágio, por exemplo, para outros animais do rebanho ou mesmo para o ser humano. Naka, muito obrigada. Se você tiver mais informações, por favor, volte com a gente. A CNN vai ficar muito atenta a esse caso, que pode provocar graves prejuízos para a exportação brasileira de carne bovina. Combinado. Mário, obrigada, Naka.